Bem, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Para dar início à nossa atividade, eu quero primeiramente apresentar a nossa entidade, a Camélias do Leblon, que é um coletivo formado por brasileiros e brasileiras residentes na China, com algum vínculo com o país em questão. Ela foi criada para resgatar referências e contexto histórico que sirvam de inspiração no debate sobre China e Brasil. Troca de impressões e informações são cruciais. E nosso objetivo central é formar uma visão política sobre a relação sino-brasileira, informando, formando e formulando. O nome Camélias do Leblon ele surge Era um num elogio resgate histórico. à Funa. Parte pela Camélias sianesas, que é uma flor que faz o chá, que vem da China. Ela é dispersa pelos portugueses até 1660. Uma princesa portuguesa faz esse lobby ali na corte britânica. O chá vira a bebida principal do Império Português até o final de 1700. E mais para frente, ali no começo de 1800, o Dom João chega a inserir esse chá no Brasil. Ele chega a trazer 300 chineses para fazer esse trabalho de dispersão desse chá. Mas ele fica muito restrito ao Rio de Janeiro e acaba não ganhando mais mercado. Quem acaba jorrando com esse mercado e brotando com isso acaba sendo os britânicos. Mais para frente, com o passar da história, o movimento abolicionista no Rio de Janeiro, o primeiro quilombo abolicionista, que foi o quilombo do Leblon, ele acaba produzindo esse chá como parte das suas atividades. Então, resgatar o que foi a luta do quilombo e a entrada do chá chinês no Brasil nos leva a pensar como é difusa a história e como é confusa a história. O quanto o Brasil acaba perdendo uma oportunidade, ou o Império Português acaba perdendo uma oportunidade de trabalhar com um mercado que serviu muito à coroa britânica, e o quanto também serviu de referência e força para o movimento abolicionista no Brasil. Então, esse encontro nos leva aqui também a ressaltar que hoje esse evento ele marca uma parceria do Camélias do Leblon com a Ansur, e que eu gostaria de passar a palavra para o nosso companheiro Granado para poder apresentar a Ansur para a nossa comunidade. Obrigado, Renato. Bem, primeiramente, aqui, bom dia a todos e todas. Aí na China, boa noite a todos e todas. O Instituto AMSUR é um pequeno think tank. Primeiro, dizer o que significa Instituto AMSUR. Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas. Nós desenvolvemos uma série de atividades, temos como associados fundamentalmente ex-gestores públicos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, nacionais, quadros políticos e alguns acadêmicos, sempre com a lógica de aprofundar a discussão sobre políticas públicas ou também sobre a conjuntura política e geopolítica, elementos estruturantes da conjuntura política e geopolítica. Nós temos várias atividades, uma delas, que podemos chamar de carro-chefe, são um processo de debates chamado Domingueiras AMSUR, que ocorre todos os domingos às 17 às 19 horas. Esses somos nós. Bom, fica comigo fazer aí a apresentação do convidado de hoje. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo a participação aqui hoje, o pessoal da comunidade brasileira na China e aqueles que nos assistirão no futuro. Esse vídeo será disponibilizado no canal do Camélias e também será disponibilizado ao Paulo e à Amsur para posterior divulgação. Queria fazer um especial agradecimento ao pessoal da Ansur, sem o qual não seria possível a realização do evento. Foram eles que nos ajudaram a trazer o Paulo por aqui para nos falar aqui hoje à noite. Esperamos que seja um primeiro de uma série de eventos voltados à comunidade brasileira aqui na China, em parceria com a Ansur. E um agradecimento mais do que o especial ao Paulo Nogueira Batista, professor, economista, escritor, quem tive o prazer de conhecer aqui no escritório da NDB em Xangai. O tema dessa apresentação tem por base sua última obra, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, com foco específico nas relações Brasil-China. Paulo contribuiu enormemente para o Brasil, para a recuperação econômica do Brasil, desde a negociação da nossa dívida externa lá atrás, nos anos 80,
até a negociação do Brasil no papel de credor para as mesmas instituições, para o FMI, sobretudo, e reforma daquela instituição e da governança financeira mundial. O Paulo teve um papel primordial junto ao UNDB, Novo Banco de Desenvolvimento, como primeiro grande representante brasileiro em uma alternativa que buscava priorizar o multilateralismo. Naquela época, era uma parte do projeto nacional do Brasil, e como o Brasil faz muito bem com todos aqueles que lutam pelo nosso projeto nacional, foi muito bem retribuído aí com um isolamento profissional e político, mas que nos presenteou uma grande obra, que é esse livro. Ele, no início lá do livro, escreve que não sabia se seria muito bem sucedido, mas o livro chegou a ser finalista na maior competição literária do Brasil, que é o Prêmio Jabuti, na categoria de Ciências Sociais. Sem mais delongas, eu deixo a palavra ao Paulo fazer a nossa apresentação. E muito obrigado por participar, por estar aqui com a gente hoje. E, ao final, a gente abre aí um espaço para perguntas ao vivo aos membros do Camélia e aos demais por escrito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Obrigado, Amsur, pelo convite. Obrigado também ao grupo de brasileiros que reside na China e que forma esse coletivo com o nome original de Camélias do Leblon, né? Acho que acertei. Obrigado pelo convite para vir falar aqui sobre o Brasil não cabe no quintal de ninguém, com foco, como disse o Rodrigo, nas relações Brasil-China, uma perspectiva brasileira, e eu friso perspectiva e friso brasileira, porque esse tema é um tema muito vasto, esse tema Brasil-China, que pode ser abordado de várias maneiras, pode haver uma perspectiva chinesa, uma perspectiva americana, e eu, naturalmente, pela minha condição de brasileiro, vou adotar a perspectiva brasileira, vou me basear em parte nessa obra que o Rodrigo fez referência, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, especialmente na segunda edição, que saiu agora em 2021, que é mais ampla, mais atual e trata com mais detalhe dos BRICS, que, como eu vou mencionar na minha apresentação inicial, é um mecanismo importante de cooperação entre Brasil, China e os outros países dos BRICS, e que eu vou tentar explicar que esse mecanismo adquire uma importância especial num contexto de exacerbação crescente das dificuldades, dos conflitos entre China e Estados Unidos, né? O que eu vou dizer a vocês, gente, é baseado mais em vivências do que em leituras, mais em vivências da relação Brasil-China do que em leituras sobre o tema. Eu tive o que eu sei sobre China e que eu expressei no livro Brasil não cabe no quintal de ninguém, e particularmente sobre as relações China-Brasil, foi baseado essencialmente na minha convivência com diferentes tipos de chineses ao longo de um período de 10 anos, que vai de 2007 a 2017. No FMI, no G20, que se formou como Foro de Líderes em 2008, eu interagi com os chineses, fundamentalmente chineses do Banco Central e do Ministério de Finanças, e depois de longo período de trabalho nos BRICS com os chineses, eu fui convidado para assumir e aceitei o cargo de primeiro vice-presidente do Banco de Desenvolvimento que nós BRICS criamos, com sede aí em Xangai. Então, é mais um relato de um prático do que uma avaliação teórica do problema. Mas eu vou também, a título de introdução, falar de questões mais amplas, que transcendem até Brasil-China. Isso é necessário, vocês podem imaginar por quê. Começo fazendo algumas ressalvas. A China é um tema difícil. É um tema difícil para nós, ocidentais. Por quê? Porque vocês que estão aí certamente perceberam já isso. Uma das características do chinês é que ele tem pouco respeito pelo princípio da transparência. Ao contrário, ele cultiva uma certa opacidade. E, particularmente, isso se aplica às relações com o Ocidente, do qual o Brasil faz parte. Nós podemos não querer fazer parte integralmente do Ocidente, mas somos ocidentais e, em parte, a China nos encara assim.
Essa opacidade em relação ao Ocidente decorre, por sua vez, de traumas da história chinesa, que tem a ver com a maneira como os europeus, ingleses, americanos e outros abriram à força o Império Chinês ao convívio, ao contato comercial com o Ocidente, dando lugar a guerras do ópio e depois ao que os chineses chamam, vocês certamente já ouviram falar disso aí, o século de humilhação. Foi o século que trouxe, que veio começou com a Guerra do Ópio, em meados do século XIX, só foi terminar com a vitória da Revolução Comunista em 49, se não me falha a memória. Foi um século de submissão da China a interferências, a humilhações, como eu disse, a barganhas desiguais, né? Onde o Ocidente mostrou aquilo que os chineses imperiais temiam, que era o lado bárbaro da civilização europeia. Engraçado que os europeus se consideram civilizados, se consideravam então e ainda hoje, e consideram essencialmente que a China, por exemplo, era um império bárbaro, que eles deveriam abrir, civilizar, cristianizar. Mas os chineses, com razão, temiam o que eles viam como bárbaros europeus e não conseguiram se contrapor de maneira eficaz a essa expansão europeia. Contrariamente ao Japão, né, que passou por dificuldades semelhantes na mesma época, mas depois se organizou e conseguiu resistir com sucesso à expansão, à tentativa de colonização ou semicolonização da parte dos europeus. Vejam vocês que a China só retoma a sua condição de plena soberania com a Revolução Maoísta, a Revolução Comunista de 49, que é vitoriosa em 49, depois de longa luta, né? Só aí. E é importante entender isso, porque, embora a economia chinesa não seja mais uma economia comunista, centralmente planificada, a China, enquanto país, e o Partido Comunista Chinês prestam homenagem a Mao, à Revolução, ao marxismo, que é uma homenagem tongue-in-cheek, digamos assim, mas que tem o seu lado de realidade histórica. Então, opacidade decorrente de traumas, né? E de comportamentos bárbaros dos europeus em relação à China. Já o Ocidente em relação à China, e por isso o tema China é difícil para nós, tem dois grandes receios que eu procurei explicar brevemente num artigo que eu até compartilhei aí com o Granado e com o Rodrigo, que eu espero que vocês possam compartilhar aí no grupo de brasileiros, que é uma tentativa de analisar o caso Evergrande no contexto das dificuldades de entender a China, né? E o que eu digo ali, basicamente, em poucas palavras, é o seguinte, é que os ocidentais, especialmente os Estados Unidos, têm um problema duplo com a China. Por um lado, eles temem, com razão, a rivalidade geopolítica da China. Por outro, eles temem o sucesso persistente de décadas a fio de um modelo econômico profundamente diferente do capitalismo ocidental, que se autodesigna como socialismo de mercado, e que se caracteriza, entre outras coisas, por uma profunda presença do Estado na economia. Uma presença vasta, ampla, por exemplo, o sistema financeiro, como vocês devem saber, totalmente estatal, ou quase totalmente estatal. E o Estado chinês tem uma presença constante, não é? e ininterrupta como regulador e como interventor. As empresas estatais, se não me falha a memória, representam algo como 30% do PIB chinês, né? Mas veja que nós estamos aqui falando de um país que está engajado numa grande transição hegemônica, eu diria, sabe? Retomando um tema comum da análise geopolítica, da análise de relações internacionais. Essa transição hegemônica é uma transição que transfere o eixo econômico e político da economia multipolar mundial do Atlântico Norte para o leste da Ásia, dos Estados Unidos para a China. Os americanos esperneiam, protestam, tentam dificultar essa transição, mas ela está em curso e não há nenhum sinal até agora de que ela vá ser interrompida. A China tende a se tornar crescentemente importante, os Estados Unidos tendem a perder peso relativo.
apesar dos esforços de sucessivos governos americanos, né? Queria que vocês reparassem numa coisa muito importante. Essa não é a primeira transição hegemônica da história. Já tivemos outras. Por exemplo, a mais importante do século XX foi a transição hegemônica do Reino Unido para os Estados Unidos, que começou no final do século XIX, início do século XX, e se completou na Segunda Guerra Mundial por motivos que vocês conhecem. Mas reparem a grande diferença entre essa última transição hegemônica do Reino Unido para os Estados Unidos e a atual, que parece ser dos Estados Unidos para a China. Na primeira, a transição se fazia entre irmãos, digamos assim, entre civilizações aparentadas. A europeia, na liderança da Inglaterra, com a americana, que era um desdobramento da civilização europeia. Até acho difícil dizer que existe uma civilização estadunidense. Tão forte é a ligação entre Estados Unidos e Europa do ponto de vista civilizacional e histórico. Já a China, não. A China, gente, vocês não precisam que eu diga isso, né? A China é uma outra civilização. Não é uma civilização que tem raízes próprias que independem da civilização europeia estadunidense. A civilização chinesa, tem alguém disse, se não me engano foi o Kissinger, naquele excelente livro dele, On China, que a China deve ser entendida como uma civilização disfarçada de Estado-nação. Porque a China tem, de fato, um porte que poucos países no mundo têm, o Brasil tem também, para formar a sua própria civilização. Vejam que as civilizações, o que são as civilizações? São formas diferentes que a humanidade assume. Formas, às vezes, muito diferentes, tão diferentes entre si que parecem ser de outros planetas, né? Mas poucos, volto a dizer, poucos estados nacionais no mundo têm dimensão e força para construir uma civilização própria. A China tem. O Brasil também tem. Tanto que gerações anteriores de brasileiros, por exemplo, vocês lembram daquela coleção de análise da história econômica, política e cultural brasileira, excelente coleção, organizada pelo Sérgio Buarque de Holanda, que chamava Civilização Brasileira, História da Civilização Brasileira. Porque existe isso. A civilização brasileira é algo que pode acontecer porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é um dos grandes países do mundo, em termos geográficos, populacionais, econômicos. Vamos comparar Brasil e China do ponto de vista da dimensão. Territorialmente, a China é mais ou menos do mesmo tamanho que o Brasil, um pouco maior, não é? Do ponto de vista da economia, a China é muito maior que a brasileira, mas não tanto em termos per capita. Só há poucos anos a China ultrapassou o Brasil em termos per capita. A China e o Brasil são, portanto, países de renda média ainda, de desenvolvimento intermediário, né? E do ponto de vista populacional, a China, evidentemente, é o maior país do mundo em termos de população, e o Brasil tem uma grande população, uma das 10 maiores do mundo, a 6ª maior, se não me falha a memória, mas, evidentemente, a China é muito maior em termos absolutos. Então, no meu entender, tem duas coisas que tornam a China mais poderosa que o Brasil, que constituem, digamos assim, a base do maior poder relativo da China em comparação com o Brasil. População, consequentemente PIB em termos absolutos, e uma noção muito clara que os chineses têm, que nós brasileiros não temos, de interesse nacional estratégico. O Brasil teve, em alguns momentos da sua história, essa noção, em vários momentos, mas perdeu inteiramente no passado recente, com Temer e, sobretudo, com Bolsonaro. Mas vamos recuperar. Vamos recuperar, espero eu, e acredito que espero com base nas eleições de 22 e na posse do novo governo a partir de janeiro de 23. Mas vejam vocês que nós temos aí dois grandes países com relações que remontam aos anos 70, diplomáticas, dois grandes países que podem constituir civilizações singulares, né? Reparem que nós estamos falando de uma transição hegemônica num mundo multipolar. Aliás, nós temos um planeta multipolar há mais de 500 anos. Não tínhamos antes, né? Porque antes da civilização europeia
capitaneada por Portugal nas grandes navegações, o que nós tínhamos era um planeta onde as civilizações existiam estanques, com pouco ou nenhum contato. Então, nós tínhamos nas Américas, por exemplo, a civilização asteca, a civilização inca, que mantinham algum contato entre si, mas não muito, e nenhum contato com as outras civilizações de outros continentes. Nós tínhamos a civilização chinesa e a indiana, que mantinham pouco contato com a civilização europeia, apenas nas rotas da seda, inauguradas por Marco Polo e outros. Desde a grande expansão europeia, a civilização europeia, que foi uma expansão global, mudou. Aí nós passamos a ter um mundo multipolar. Nunca deixamos de ter, porque por maior que fosse o poder de certas potências hegemônicas, na fase inicial da expansão europeia, nós tivemos a hegemonia das potências ibéricas, Portugal, Espanha. Depois uma transição para a hegemonia da Holanda e da Inglaterra. Depois a Inglaterra compartilhou essa hegemonia com as potências continentais europeias. Mas nunca houve, a rigor, um momento unipolar. Sempre foi multipolar. Sempre foi um conflito, uma competição, que às vezes se degenerava em guerra, entre potências mais ou menos dinâmicas, né? O único momento que se aproximou da unipolaridade, como vocês lembram, foi quando a União Soviética entrou em colapso. Os americanos assumiram uma posição de hegemonia incontrastada no final do século XX, década de 90, sobretudo. Mas mesmo aí não havia unipolaridade. Havia contestações importantes à hegemonia exercida pelos Estados Unidos, né? Então, o Brasil é um grande país, não cabe no quintal de ninguém, fico repetindo isso, por isso que eu escolhi o título do livro. O Gilberto Freire tem uma observação interessante. Ele tem um livro que chama O Brasil de China Tropical. Quem sabe vocês procuram esse livro, vocês estão morando aí na China, escrito há muito tempo atrás, claro, pelo Gilberto Freire. Ele faz paralelos entre o Brasil e a China e chama o Brasil, no título do livro, de China Tropical. Para terminar, gente, que eu já estou me excedendo um pouco aqui, eu queria falar com vocês sobre a atualidade Brasil-China. Tem um terceiro elemento nessa relação Brasil-China que é inescapável. Esse terceiro elemento são os Estados Unidos, tá? Essa relação toma a forma de um triângulo e não será fácil para outros países, inclusive Brasil, administrar as tensões entre China e Estados Unidos e as consequências dessas tensões para o seu relacionamento bilateral com China de um lado e Estados Unidos de outro. Vou dizer aqui o óbvio, né? O Brasil precisa adotar em relação a esse conflito uma postura análoga àquela que Getúlio Vargas adotou no conflito hegemônico entre Estados Unidos e Alemanha nazista, Estados Unidos do Roosevelt e Alemanha do Hitler. Ali o Vargas adotou uma postura, não aderiu a nenhum lado de graça, e quando se aproximou dos Estados Unidos, acabou entrando na Segunda Guerra, foi em troca de coisas concretas, estratégicas. Apoio americano à implantação da siderurgia no Brasil, notadamente Volta Redonda. Eu sei que eu não estou aqui falando desse governo, evidentemente, né? Esse governo que o Brasil tem hoje é um governo primitivo, que se dedica absurdamente a agredir gratuitamente a China por conta de uma adesão tola a preconceitos trumpistas, né? Então, nós temos um presidente e filhos que, volta e meia, agora menos, né? Caiu a fichona, aparentemente, mas volta e meia, desde 2019, atacavam a China, que é o nosso principal parceiro comercial e que não criou nenhum problema para nós. Como é que o Brasil deve se relacionar com a China, no meu entender? Aí, para completar essa apresentação inicial, e depois vocês façam as perguntas que quiserem, eu tento responder as que eu puder. Eu acho que o mecanismo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, adquiriu uma importância interessante, porque é uma forma que o Brasil tem de aprofundar, manter as suas relações com a China e com os outros, sem que isso caracterize, aos olhos americanos, necessariamente, pender para a China em detrimento dos Estados Unidos. Vejam que o Brasil tem que ser muito estratégico, né? Não vai comprar as brigas da China com os Estados Unidos, não vai comprar as brigas de ninguém com os Estados Unidos. Vai continuar amigo dos Estados Unidos, continuar amigo da China, sem sacrificar os interesses brasileiros em nenhum milímetro.
Ou seja, a China tem problemas com Hong Kong, tem problemas com Taiwan, tem problemas com o Tibete, tem problemas com Xinjiang. O Brasil não vai interferir nisso, não vai tomar parte nessa controvérsia, mas também não vai, aos olhos do Ocidente, aos olhos dos Estados Unidos, aparecer como linha auxiliar da China nesse conflito que não tem nada a ver com o Brasil. Óbvio, né? O Brasil pode ter as suas opiniões, pode até expressá-las quando conveniente, mas não deve se meter nesse vespeiro. Deve manter uma relação altiva, eu não gosto muito da palavra altiva, uma posição independente em relação a todos os países e ser amigo de todos os países. Não tenho tempo de falar isso agora, mas o Brasil tem características que nos permitem ter uma civilização nacional de defesa de interesses do povo brasileiro que seja também, ao mesmo tempo, universal, coisa que eu não vejo na China nem nos Estados Unidos. A agenda americana é nacionalista, egoísta, a agenda da China é nacionalista, estreita. Nacionalista no mau sentido, tanto os americanos tanto a agenda americana como a agenda chinesa. Ao passo que a agenda brasileira pode ser uma agenda nacionalista com conotação universal. Motivos que eu posso te explicar se vocês tiverem interesse nesse tipo de divagação. Então, agora que nós temos esse problemão no mundo, que é o conflito entre China de um lado e Estados Unidos de outro, o Brasil tem que se valer dos BRICS para continuar trabalhando, cooperando com a China, inclusive, por exemplo, no banco que eu ajudei a criar, o novo Banco de Desenvolvimento, que não está indo tão bem, e que é um instrumento grande, viu? Caro, custa muito dinheiro e tem que ser melhor aproveitado do que foi nos seus primeiros 6 ou 7 anos de existência. Finalmente, me interessa muito saber a opinião de vocês sobre o caso Evergrande, que é uma fonte de preocupação para a China, evidentemente, mas também fora da China. Você sabe que os romanos tinham um presságio, não é? Tinha um nome, tinha um mote, que é que o nome é um presságio. Os nossos amigos chineses estão se esmerando na escolha de nomes para companhias imobiliárias que depois se revelam problemáticas. Evergrande é uma mistura de inglês com espanhol, que significa, ironicamente, grande para sempre. Ironicamente. E nos últimos dias veio a público que uma outra incorporadora imobiliária, menor que a Evergrande, chamada Fantasia, também está entrando em default. Então já temos Evergrande, Fantasia, 2 casos no mesmo setor, aparentemente não interligados, vamos ver, mas podem ser sintomas, principalmente a Evergrande, de problemas mais estruturais no mercado imobiliário, que é um segmento muito importante para a economia chinesa. Então, era isso que eu queria dizer, transmitir a vocês, me coloco à disposição para nós podermos ter uma discussão de alguns temas até umas 11h30, daqui a 1 hora, por favor, tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigado, Paulo. Eu abro a perguntas a todos que fazem parte do Camélias. Na verdade, a gente não tem muita gente hoje em dia, no momento online aqui. Eu acho que a gente pode abrir a todo mundo que quer participar. Quem tiver alguma pergunta, por gentileza, pode começar. Senão eu começo com uma aqui já em mente. Faz você a primeira pergunta, então, Rodrigo. Eu fico com a segunda. Bom, vou começar então. Bom, passou muita água, né, desde a sua estadia aqui, Paulo, em Xangai. Brexit, o trumpismo passou, virou agora uma nova presidência, onde sabemos bem, em relações geopolíticas, não muda muita coisa. Existe uma uniformidade ali nos 2 partidos que existem, mas muita água passou desde então. Dizia o Engels, né, que a história ela não é nem linear nem circular, ela segue em zigue-zagues. E no teu entendimento, hoje a gente está num movimento ainda de bipolarização, que seja de formação de 2 grandes blocos antagônicos, de um lado Inglaterra e Estados Unidos e uma parte da Europa, de outro Rússia, China, e essa é a tendência, ou já existe um retorno ao multilateralismo, e se não, para quando isso?
Posso responder a sua ou o Renato fala primeiro? Quer falar, Renato? Não, responde primeiro, aí depois a gente vai seguindo com o debate. Tá. Interessante, Rodrigo, é você lembrar essa frase do Engels, que eu não conhecia, ou não me lembrava dela, que a história não é nem circular, nem linear, mas segue em zigue-zagues. É exatamente isso, né? O Engels tem uma outra frase, mais famosa do que essa, que é bem interessante para usar como gancho para comentar a estrutura chinesa. O Engels dizia que o Estado é o comitê executivo da burguesia. E eu diria que na China, a burguesia, no sentido das corporações privadas e públicas, são o comitê executivo do partido político comunista, do Estado. É a burguesia, digamos assim, que é comitê executivo do Estado chinês. Uma inversão da famosa frase do Engels. Mas multilateralismo, eu diria o seguinte, o multilateralismo, tal como nós o conhecemos, foi inaugurado pelos americanos e europeus, sobretudo pelos americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, com uma forma de organizar a Pax Americana no pós-guerra, com exclusão do bloco soviético e da China, vocês lembram, né? Esse multilateralismo sofreu uma série de abalos muito graves no século XXI e está, não digo moribundo, mas está muito decadente. E, contrariamente ao que se esperava, você disse bem, Rodrigo, o Biden não conseguiu retomar o multilateralismo, nem está tentando tão consistentemente quanto se esperava. Por exemplo, eu li recentemente que ele não reverteu a posição do Trump em relação aos tribunais de apelação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, continuam paralisados por falta de indicação de juízes americanos. Só um exemplo, né? E os americanos também não voltaram ao TPP, a Trans-Pacific Partnership. E, curiosamente, eu até gostaria de saber se vocês aí têm alguma informação, a China manifestou interesse de entrar no TPP. Seria mais uma grande ironia da história que se move em zigue-zagues, como diz o Engels, né? Gostaria de entender melhor o que isso significa. O que nós temos, Rodrigo, é um mundo multipolar, com vários polos importantes, Estados Unidos, Europa, Rússia, Índia no sul da Ásia, Brasil, potencialmente aqui, pode se recuperar, e China, né? Esses polos estão em conflito, em cooperação, e há uma transição hegemônica muito dolorosa para os Estados Unidos e europeus em curso. Então, eu diria que não há o multilateralismo se enfraqueceu, ainda não se recuperou com Biden, contrariamente ao que se esperava, e vamos aguardar os próximos passos. Devolvo a palavra. Eu faço uso da palavra, então. Eu acho que minha pergunta vai nesse caminho. Primeiro, da sua provocação, com relação ao RCEP e o TPP. O TPP e o RCEP, eles acabam... O RCEP foi uma expansão da China para o Sudeste Asiático, assim que teve esse gap de poder, essa gap de projeto americano, né? O Trump deu uma recuada, a China não perdeu a oportunidade e propôs um acordo econômico. A China, na sua política internacional, é sempre econômica, né? E, como tudo, ela está acoplando ao Belt and Road. Quando volta agora os democratas, uma coisa que a gente sente é que esse projeto tende a voltar e o movimento que a China faz é justamente eu topo entrar aí, eu topo fazer essa discussão, eu topo trabalhar dentro dessa regra, me permita participar. Então, eu acho que fica sempre esse jogo da China sempre fazer essa inflexão para tentar entrar no diálogo econômico, que é o que convém à China. E aí, então fica aí esse sinal, pelo menos essa reflexão que eu tenho feito. Eu acho que todos os projetos da China são sempre para tentar trazer de volta ao que é o Belt and Road, né? E aí a segunda pergunta já vai nesse caminho também. O banco dos BRICS, os BRICS em si, não estão também caminhando para essa direção de acoplar ao Belt and Road? E na relação Brasil-China, Estados Unidos, o Brasil não teria que jogar como jogou a China naquela relação Rússia e Estados Unidos também, na década de 70, quando fez a reaproximação do Nixon? Isso não seria uma boa referência de prática política? Como você falou, acaba não se indispondo com questões políticas que não lhe convêm, mas sempre fazendo o jogo para lá e para cá e não abandonando ninguém. E se tiver uma oportunidade também, dá uma explorada nessa questão esse universalismo brasileiro
Por onde você caminha aí? Obrigado. São vários pontos interessantes, Renato. Eu vou começar de ordem de trás para frente, com China. Bem lembrado, viu? Eu lembrei o exemplo do Getúlio, mas também nós podemos lembrar o exemplo do Mao se posicionando entre o Nixon e o Brezhnev, nos anos 70. Bem interessante essa sua lembrança. É exatamente isso. Naquela ocasião, a China era menos importante do que a União Soviética e os Estados Unidos, e se posicionou entre as duas grandes potências em disputa de uma maneira interessante, né, para explorar as divergências. A mesma coisa fizeram os americanos, né, que para fortalecer o seu poder de barganha com a União Soviética, se aproximaram do mal. Só o Nixon pôde fazer isso por ser um republicano conservador, pôde fazer isso sem causar, aparentemente, grande escândalo no deep state americano. A questão do acoplamento do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento aí de Xangai, a Belt and Road, não é tão simples, viu? Os chineses gostariam muito. Quando eu ainda estava no banco, em 2016, os chineses, inclusive, propuseram ao NBD que entrasse num grupo de bancos multilaterais de desenvolvimento para assinar um termo de entendimento, um memorando de entendimentos. Eu conto isso no livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, para organizar a participação do nosso banco e dos outros bancos multilaterais no financiamento de projetos de infraestrutura, do Belt and Road Initiative, né? E eu posso te dizer que, na época, houve muita dificuldade que eu acho que também se reproduziria hoje, apesar de muita água ter passado embaixo da ponte, como diz o Rodrigo. Essa dificuldade principal é a Índia. A Índia tem grandes temores em relação a isso, por causa de várias questões, rivalidades históricas com a China, mas particularmente porque alguns dos projetos da China com o Paquistão, na iniciativa Belt and Road, são ligações ferroviárias que ligam o Tibete com portos paquistaneses, Karachi, um outro, e passam por território contestado entre Paquistão e China, Paquistão e Índia. Então, os chineses aí pisaram nos calos importantes e eu creio que não será tão fácil simplesmente acoplar. Nem nos interessa, viu? O Brasil também não interessa que o banco fique caudatário de iniciativas de nenhum outro país membro. O banco tem que ter autonomia para apoiar os 5 países membros e outros que surgirem, né? Agora, é interessante essa questão do TPP, não é? E do RCEP. O TPP, por exemplo, nele está a Austrália, nele está também o Japão. Dificilmente a Austrália e o Japão concordariam com a entrada da China se os Estados Unidos não dessem um clearing. A Índia não sei se faz parte do TPP, mas basta o caso do Japão e da China, do Japão e da Austrália, para ver a dificuldade. Até me pergunto, os chineses que eu conheci jamais anunciariam que querem entrar num clube sem antes terem determinado que o clube aceitaria o seu ingresso. Será que isso mudou? Também tem que ver se as cláusulas típicas do TPP não são muito invasivas para uma economia como a chinesa, que preza muito a sua autonomia. Enfim, é um grande tema esse. China, TPP, RCEP, que a gente poderia tentar explorar mais à frente. E sobre o universalismo brasileiro, aí da margem, dá panos para manga, né? O que eu digo é o seguinte, eu acho que eu me filio a uma corrente de brasileiros que sempre acreditou que o Brasil, pelas suas dimensões populacionais, geográficas, econômicas, também por suas características históricas, culturais, tem um papel a desempenhar no mundo, e não apenas na nossa região. É o Brasil que pensa grande. É o Brasil que sabe que pode dar uma contribuição à humanidade. Não pode, é tão grande o Brasil e tem características tão especiais que ele não pode se cingir aos seus interesses e aos interesses da sua vizinhança imediata. Eu digo isso, pode parecer um pouquinho extravagante, mas lembrem que o Brasil já estava tendo esse papel, começando a ter esse papel no governo Lula, em menor medida no governo Dilma. O Brasil era presente, eu posso dizer, porque eu não li esse respeito, eu vivenciei. Eu estava presente em quase todas as grandes agendas internacionais.
E ninguém estranhava. Ninguém estranhava que o Brasil estivesse presente. Os americanos, às vezes, ficavam um pouco incomodados com o protagonismo brasileiro. Eles não estão querendo muito que outros países das Américas venham a ter um papel protagônico independente daquele que exerce os Estados Unidos. Mas, normalmente, era visto com naturalidade que um país como o Brasil, grande, autônomo, viesse a público, viesse nas negociações, trazer uma voz diferente. Mas eu posso falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem. Eu não quero me estender muito na resposta às suas várias questões. A gente chegou a ser apelidado de os xiitas da OMC, né? Em determinado momento. Levantaram a mão aqui a falar Vicente Trevas, Ricardo Gutermann e Mars. Se a gente puder ir nessa ordem, que foi a ordem de entrada na sala aqui. Bom dia a todos, né? Estou feliz dessa iniciativa, né? E desse bom começo de diálogo aí, né? Queria saudar o nosso convidado especial, né? E aqui dar o testemunho que estamos dialogando com um interlocutor estratégico, entende? O Paulo Nogueira Batista Filho é um personagem, você entende? Eu diria que é um ativo, você entende, das nossas lutas aí, viu, Paulo? Muito obrigado aí pela sua presença aí, né? Mas eu queria explorar uma questão levantada pelo Paulo, né? E uma questão, para mim, muito importante. É o seguinte: primeira questão, construir o nosso olhar brasileiro sobre a China, né? E sobre as nossas relações, né? Então, isso aqui é importante e até eu acho que possa ser uma agenda de cooperação entre nós, entre a nossa parceria que hoje dá os seus primeiros passos aí, né? Porque, na verdade, para construir o nosso olhar brasileiro, a gente vai precisar da boa informação, do bom conhecimento, né? Mas, de toda maneira, essa questão que o Paulo coloca é muito importante, né? E a ela se agrega uma segunda questão organicamente vinculada, que é a nossa abordagem brasileira da relação com a China, né? E o Paulo já introduz aqui elementos importantes, né? Como os nossos interesses estratégicos, né? Como lidar, e também sugere que nós tenhamos essa grande capacidade de saber lidar com essa complexidade, porque a relação com a China é uma relação com o sistema mundial e é uma relação com esse momento que ele também nos enuncia e que vale a pena aprofundar, da transição hegemônica no mundo contemporâneo, né? Então, eu queria deixar isso como, pedir ao Paulo algum comentário, mas também deixar como uma agenda nossa que a gente possa retirar daqui, viu? Para a nossa continuidade da cooperação, né? E a segunda grande questão é o tema civilizatório, ou de civilizações, né? Ou seja, essa possibilidade de nós sermos também, no nosso projeto, um projeto de criar uma civilização. Aliás, alguns já, o próprio Gilberto Freire já avançava o tema da uma civilização nos trópicos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que um elemento dessa possibilidade, que não é só um desejo abstrato, né? É a nossa capacidade de assimilar a diversidade, né? Eu, na minha formação de jovens, né, nos anos 60 e tudo, convivi com um conjunto de filhos de primeira ou segunda geração de imigrantes, japoneses, o mundo árabe, né? E, com o passar do tempo, como eles se consideram brasileiros, sem renunciar e sem negar, se entende, as suas origens, né? O drama é que hoje, né, pela essa aventura irresponsável da elite brasileira, né, a gente está perdendo um pouco essa capacidade, né? Principalmente eu falo das grandes classes médias, então ela quer ir para Miami e assim por diante, né? E aí, viu, Paulo, eu queria que você comentasse um desafio adicional, que é a nossa elite, né? Quer dizer, é uma elite que nunca teve um projeto vigoroso de nação, é uma elite que sempre quis ser o outro,
né? Ela quis ser, você entende, os seus filhos em Coimbra, né? Ela depois a Inglaterra, a França, né? E os Estados Unidos, ela sempre quis ser o outro, e uma dificuldade de apostar no seu povo, porque a partir da independência, da abolição da escravidão, a aposta da nossa elite foi um embranquecimento da raça, que até hoje tem efeitos danosos para a gente, porque as próprias migrações, embora de pobres europeus, ou camponeses, ou políticos europeus, eles tinham uma aposta na estratégia da elite, que era o embranquecimento da raça, né? É só nos anos 30 que alguns pensadores muito fortes vão dizer que a nossa vocação é a miscigenação. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa discussão, eu apenas quero reforçar esses enunciados muito fortes aqui expressos pelo Paulo, e agradeço por eles. Querem Rodrigo, fazer, Paulo. querem fazer 3 perguntas e eu respondo depois? Cadê o mediador? Isso. Vamos lá, ainda tem pendentes aqui, Ricardo Gutermann, Marx Go e agora também o César Oller. Posso fazer, então? Bom dia, boa noite. Eu queria aproveitar a presença do Paulo e fazer 2 perguntas que, digamos, são talvez clássicas, mas que acho que são centrais para o entendimento do que nos espera para frente. A primeira, nessa transição geopolítica, a gente, historicamente, constata que essas transições sempre têm alguma mediação bélica. A última, tivemos as 2 guerras mundiais no centro da transição. Nesse momento, a China tem aumentado os seus investimentos militares, tem uma aliança estratégica com a Rússia, que é uma grande potência militar, e, do outro lado, os Estados Unidos talvez sejam o país militarmente mais intervencionista que teve na história, pelo menos na história mais recente dos últimos séculos, 2 anos de guerras constantes. Então, eu queria ouvir a opinião do Paulo sobre essa questão, se a gente corre o risco de que essa transição de hegemonia também tenha um risco bélico. A China já declarou que abre mão de intervenções militares, mas os Estados Unidos não o fizeram. Então, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Uma segunda questão é sobre as relações comerciais Brasil e China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil hoje, mas o perfil dessa relação é basicamente da venda de produtos primários do Brasil para a China e de produtos manufaturados da China para o Brasil. Obviamente, essa é uma situação que impede um pleno desenvolvimento da economia brasileira, acaba não agregando valor na sua produção. Ao mesmo tempo, os investimentos chineses no Brasil, principalmente na área de energia, de infraestrutura em geral, mas principalmente de energia, não tem muita diferenciação de enfoque, e acho que a culpa, na verdade, é mais do Brasil do que da China nesse sentido,
dos investimentos, digamos, os grandes fundos de investimentos capitalistas no mundo nessas mesmas áreas. Então, também perguntar se existe alguma perspectiva de que isso possa ser alterado no sentido que nessas relações comerciais possa ter maior agregação de valor. No Brasil, possa ter um incremento de produtividade e as condições para que isso ajude a alavancar o desenvolvimento brasileiro. Tá bom. Entendido. É isso. Vamos, Rodrigo. Vamos lá. Ricardo, aliás, Márcio. Com você. E aí, depois do Márcio, César. Depois do César, salvo engano, é o Paulo, lá de Nanchang, mas está o nome Adriana aí. Rodrigo, não era o caso de, depois da terceira intervenção, o Paulo Nogueira pudesse responder, né, para não ficar muito extenso, né? Depois da terceira, eu respondo. Vamos lá. Como o Paulo preferir, porque eu sei que você está deixando rolar e eu estou deixando rolar também, mas começa a ficar complicado lembrar tudo. Mas se quiser, comenta esses dois e a gente faz mais dois. Eu acho que é melhor. Tá ok. Certo. O Vicente, obrigado por suas palavras. Está me ouvindo, não? O volume ficou baixo. Sim. Obrigado por suas palavras. Eu acho que você fez uma observação interessante sobre as elites brasileiras. Você fez uma coisa que pouca gente faz, que é retornar aos tempos da relação da intelectualidade e da classe dirigente brasileira com a Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi a primeira ligação externa, digamos assim, de colonização acadêmica das classes dirigentes brasileiras, né? Não foi inteiramente negativa, porque muitos dos brasileiros que se destacariam na independência, José Bonifácio entre eles, foram formados em Coimbra, né? O ponto importante no seu comentário é que Coimbra prefigura o que depois nós veríamos na relação de dependência cultural em relação a universidades inglesas, francesas, americanas, até os dias de hoje, né? Então, as elites brasileiras têm um lado mimético, caudatário, meramente reprodutivo dos padrões intelectuais e dos valores a eles associados, que vêm da Europa e agora, mais recentemente, dos Estados Unidos. Isso é um grande problema. É um grande problema cultural e político brasileiro. Agora, para não ficar inteiramente no negativo, as elites do atraso não são totalmente representativas das elites brasileiras. Existe uma outra vertente que o Barbosa Lima Sobrinho chamava de Partido de Tiradentes, que é o partido daqueles que acreditam no Brasil, que percebem que nenhum país no mundo consegue se estabelecer com segurança e prosperidade sem resguardar a sua independência, a começar pela independência de pensar, que é fundamental. Sim, vamos mandar os nossos estudantes para Estados Unidos, Europa, para a China, por que não? Já deve ter aumentado muito o número de brasileiros estudando na China, e isso é muito bom. Mas todos os brasileiros que forem para lá têm que voltar para o Brasil como brasileiros, e não como brasileiros aculturados em padrões europeus, americanos, ou agora mais recentemente chineses. O Ricardo Gutermann levanta duas questões. Ele usa uma expressão paradoxal, mediação bélica, né? Interessante expressão que o Ricardo usa, porque, na realidade, o que existe é mediação diplomática para evitar o recurso à ação bélica, mas, na realidade, as guerras também são mediações, como diz o Ricardo. E elas tiveram, a segunda e a primeira, um papel fundamental nas últimas transições hegemônicas que nós vimos no mundo. Agora, repara, Ricardo, que quando eclodiu a Primeira Guerra, havia duas nações europeias disputando a hegemonia, a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha do Kaiser e a Inglaterra imperial. E da guerra surgiu uma outra questão, que foi o declínio já da Inglaterra e também, mais ainda, da Alemanha, que perdeu, em face da ascensão dos Estados Unidos. E essa ascensão dos Estados Unidos se aprofundaria na mediação bélica da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra, para conseguir sobreviver,
teve que se reduzir uma situação de dependência econômica, financeira, em relação aos Estados Unidos do Roosevelt. Né? Sobre a questão da água, mas a questão que você coloca, teremos uma mediação bélica no século XXI? Possível, viu? É possível. É possível. Tem muitos intelectuais, estudiosos de relações internacionais, que têm lembrado, entre eles, se não me engano, o nome dele me escapa agora, mas já vai voltar, que tem lembrado o que se chama de armadilha de Tucídides, que é uma analogia entre o conflito China-Estados Unidos hoje com o conflito Esparta-Atenas, que antecedeu a guerra, que se expressou e antecedeu a guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Em poucas palavras, como é que se resume a armadilha de Tucídides? A potência estabelecida vê com desconfiança, maus olhos, ressentimento, a ascensão da nova potência. Esparta achava que Atenas estava ficando forte demais e resolveu enfrentá-la. Os Estados Unidos estão achando que a China está ficando forte demais e pode resolver enfrentá-la. Não acredito que isso esteja no horizonte imediato, Ricardo. Por quê? Porque os Estados Unidos estão demonstrando que, apesar da sua intenção de continuar a ser o número 1 do mundo, o líder mundial não autoproclamado, eles não estão dispostos mais, e já há muito tempo, a pagar o preço total que uma nação imperial desse molde precisa pagar, que inclui presença física de tropas do país nos países que ofereçam maior risco ao império. Já no Vietnã, essa disposição foi desafiada e fracassou. Agora, mais uma vez, de maneira estrepitosa, de novo, no Afeganistão. Então, eu não vejo os americanos partindo para a briga, mas há tensões crescentes e o risco não pode ser descartado. Aliás, qual é a lição que o Brasil tem que tirar? Eu digo isso no meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. O Brasil é um país desarmado, num mundo cada vez mais perigoso, e precisa estruturar sua defesa nacional de maneira sólida, não para agredir ninguém, mas para se defender. E a melhor defesa é a percepção que você cria em eventuais agressores que uma agressão ao seu país vai ter um custo muito elevado para o agressor. Essa percepção a China já criou para os americanos. E nós precisamos criar essa percepção para todos aqueles que, porventura, queiram se constituir em agressores da nossa nação. Sobre as relações comerciais do Brasil e China, na verdade, Ricardo, eu tive que tirar aqui o fone de ouvido porque a bateria está acabando e eu não consigo carregar e usar o fone de ouvido ao mesmo tempo. Mas então, a China já é para o Brasil o principal parceiro comercial desde 2009. E uma coisa interessante, se vocês observarem os dados de fluxos internacionais de comércio, vão verificar que nos últimos 20 anos, ou algo assim, houve uma transição comercial muito interessante. A China, antes, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial para grande parte do mundo, para grande parte dos parceiros comerciais, dos parceiros do mundo, inclusive o Brasil. Nos últimos 20 anos, essa situação mudou. Um número crescente de países tem na China o principal parceiro comercial bilateral, e não os Estados Unidos. Isso é a expressão no plano do comércio, dos fluxos de comércio, da transição hegemônica que eu fiz referência antes. O perfil do comércio Brasil-China, você tem razão, é muito ruim para nós. É um perfil, aspas, neocolonial, perfil econômico neocolonial. Nós exportamos produtos primários e importamos manufaturas, reproduzindo a velha relação centro-periferia que nós tínhamos com a Europa e depois com os Estados Unidos. Isso não pode continuar. Nós temos que ter uma política de planejamento que nos permita agregar valor no nosso comércio com a China e também que nos permita orientar os investimentos chineses diretos para os setores que a economia brasileira queira privilegiar em termos de desenvolvimento nacional.
Retorno aí a vocês para outras perguntas. Respondo mais três. Seguindo aqui a fila, Mars, depois o César. E aí, por último, a gente tem ainda sinalizado já o Paulo Castro. Seu microfone está no mudo, Márcio. Dá para ouvir agora? Agora sim. Deixa eu de novo. Bom dia, camaradas. Boa noite para os daqui. Renato, Rodrigo. Companheiro Paulo. Bom dia, senhor Paulo. Brilhante entrevista. O senhor falou sobre mundo multipolar em uma das respostas. Antes vivíamos num mundo que era chamado primeiro mundo, terceiro mundo, quarto mundo e até o sétimo, de repente até um pouco mais. Hoje em dia vivemos numa globalização, que já passou de globalização. Já o mundo se estreitou, ficou estreito. Os continentes estão crescendo economicamente e se estreitando lateralmente. O senhor não vê que o crescimento do agronegócio na África pode prejudicar o Brasil em curto prazo? Ok. Vamos para o César, aí a gente responde essas duas e passa para o Paulo. A fala do Paulo é tão densa que, por culpa dele, merece ser convidado mais vezes. Mas eu gostaria, Paulo, de colocar algumas questões que me vêm preocupando já há algum tempo. Logo que iniciou a questão da pandemia, eu comecei a estudar o que era o pós-pandemia na história. Para não ir muito longe, quando a gente pega a gripe espanhola, o pós-gripe espanhola se deu por um avanço tecnológico, por um avanço cultural, mas também se deu por uma Segunda Guerra Mundial e a guerra atômica. Se nós pensarmos nesse raciocínio, no pós-pandemia do hoje, a Terceira Guerra Mundial não vai poder ocorrer, porque se ocorrer, acabou o planeta e acabou a humanidade. Portanto, nós já vamos entrar na pós-pandemia com um modelo de guerra fria, como aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, onde, evidentemente, os Estados Unidos e a China estão sendo, né, os países protagonistas desse processo. E uma outra questão que eu venho refletindo muito há muito tempo, inclusive, que é a questão ambiental. Ou seja, nós hoje temos que ter muito presente a questão ambiental. Porque se nós pensarmos um processo de desenvolvimento industrial, tomando como base o que até hoje, ou até pré-pandemia, é o conceito de desenvolvimento econômico. Sim? Alô? Alô? Tem muita gente com o microfone aberto. Eu desliguei agora, desculpe aí. Posso seguir? Posso seguir? Alô? Pode ir em frente, César. Pode ir em frente. Tá. Então, veja, essa questão, ela hoje está colocado em questão a humanidade e o planeta. E que nós não podemos deixar, evidentemente, isso de lado. Tomando uma questão que o Vicente levantou, eu venho também discutindo isso já há algum tempo, você começou também a fazer uma reflexão interessante.
Na verdade, nós não temos, e eu prefiro não falar de elite, e prefiro falar de classe dominante. A nossa classe dominante, ela é uma lumpenburguesia. E com isso, nós temos uma dificuldade muito séria, muito grande, de entender qual é o desenvolvimento que teremos tendo como classe dominante uma lumpenburguesia. O que é uma questão muito complicada. De um lado, é uma lumpenburguesia que não quer o Estado a não ser para eles mesmos. Ao contrário do que fez a China. A China tem um Estado e, ao mesmo tempo, cria uma classe ou uma camada importante para o seu desenvolvimento industrial e o seu desenvolvimento como nação no mundo. Então, eu acho que valeria a pena, e eu gostaria de te ouvir, provavelmente mais de uma vez, ou seja, não só hoje, né? Sobre questões que, a meu ver, estão sendo postas e dadas no futuro pós-pandemia, que vai ser um futuro diferente, a meu ver, daquilo que é o futuro que a história veio trazendo, ainda que eu acho fundamental que a gente volte à história. Muito obrigado, Paulo. Vamos lá? Mais uma? Paulo Castro Pintão. Aí a gente faz as 3 perguntas e o Paulo responde. De Paulo para Paulo. Seu microfone está desligado, Castro. Ok. Estão me vendo? Quero agradecer ao Paulo aí pelas brilhantes explanações, aí, realmente muito positivas de poder essa oportunidade de poder conversar com ele. É uma questão que eu gostaria de perguntar a ele, se em nível pessoal, até se ele se vê otimista com relação ao quadro atual brasileiro, né, que a gente tem uma situação com um genocida no poder. Me parece que um processo político engessado aí para uma elite cega, né? Nós temos hoje uma população cada vez mais envolvida em questões religiosas, fanáticas, fanatismo religioso. Isso não me parece uma coisa que está sendo contida, está sendo uma coisa que parece progressiva. Cada vez mais, nós temos o agronegócio, bancada da bala, enfim, a situação me parece nada positiva. A gente viu aí, 7 de setembro, uma manifestação de poder da extrema-direita brutal, né? E o Paulo falou aí a respeito de o Brasil ainda é um país desarmado, né? E ele vê isso como uma coisa negativa. E eu fico um pouco preocupado, porque se a gente tivesse hoje um Brasil armado, o que teria acontecido quando a gente está nas mãos desse psicopata genocida, que é o momento atual que o Brasil está? Ele vê com otimismo aí o processo político brasileiro, porque eu não consigo ver dessa forma. E caso a gente consiga reverter esse processo político atual, a gente teria que ter uma mudança radical. E uma mudança radical e uma reaproximação do BRICS, né, se isso não causaria aí também já um distanciamento maior dos Estados Unidos. É como que o Brasil poderia se manter de uma forma multipolarizar, né, dessa forma, de uma aproximação com a Rússia, com a China e com o Brasil. Porque, no caso do Getúlio, que ele citou, é claro que de forma brilhante, né, o Getúlio, como sempre, agiu de forma extremamente pragmática, ele aguardou o momento certo para tomar algum tipo de posicionamento. Mas se o Brasil tivesse uma mudança radical, como seria do momento atual para um momento melhor, essa mudança, essa aproximação do BRICS e, consequentemente, da China e da Rússia já aconteceria. Então, são algumas questões aí que eu gostaria de perguntar e agradecer muito sua presença aqui hoje, com as brilhantes explanações. Posso responder, então? Sim, só avisar que depois dessa tem mais uma pergunta da Olívia, que faz parte do Camélias também, e é jornalista do Valor. Então, gente, perguntas boas e ricas. Eu vou procurar não me estender muito para ter tempo dessa última pergunta aí da Olívia. O Mars lembra que no mundo multipolar havia antigamente o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo, o quarto mundo. O primeiro mundo eram os países desenvolvidos, né? O segundo mundo era o bloco soviético, o terceiro mundo eram os países
emergentes em desenvolvimento e o quarto mundo, os países de baixa renda. Esse quadro, com exceção do segundo mundo, que desapareceu, o bloco soviético, persiste. Nós temos os países desenvolvidos, de um lado, temos uma vasta variedade de países emergentes em desenvolvimento e temos os países de baixa renda, entre eles da África. Eu não acredito, Márcio, que o agronegócio africano venha a ser um problema grave para o agronegócio brasileiro no curto prazo. Nós temos vantagens competitivas imensas e eu não vejo que a gente vá perdê-las, a não ser que faça muita bobagem, muito mais bobagem do que tem feito. Isso me conduz à questão do César, né? Que é a importância da questão ambiental e a questão da pandemia. Uma questão do César é importante, porque, de fato, nós teremos uma discussão internacional necessariamente dominada nas décadas que temos pela frente por esses dois grandes temas. O ambiental, que já estava na ordem do dia, e o pandêmico, que entrou na ordem do dia em 2020 com a Covid-19. Alguns especialistas, que eu espero que estejam errados, sustentam que a Covid-19 é a primeira de outras pandemias que nós teremos de enfrentar. Pode ser que sim. De qualquer maneira, o combate à pandemia de um lado, o combate à crise ambiental do outro, transcende as fronteiras nacionais e requer necessariamente cooperação internacional. E o Brasil tem todo o potencial, como grande nação que é, de participar criativamente dessa discussão internacional. Nada a ver com o que tem sido feito agora, né? Onde o Brasil se contrapõe de forma tosca, até criminosa, aos consensos científicos internacionais na área da saúde e na área do clima. O Brasil tem potencial para ser uma força positiva, defendendo seus interesses, mas levando em conta os interesses dos outros países. Porque nenhum governo pode imaginar, por mais primitivo que seja, que vai fazer o que bem entende na área ambiental e que outros países sofrerão consequências e terão que sofrer porque, aspas, a Amazônia é nossa, sim, mas nós não podemos nos eximir de discutir os efeitos internacionais que a nossa ação na Amazônia e em outros biomas brasileiros possam ter, né? O César fez uma boa observação. De fato, é melhor falar em classe dirigente ou classe dominante do que em elite, que elite tem uma conotação positiva que a nossa classe dirigente não merece. Achei interessante você resgatar o termo lumpen. Lumpenburguesia talvez seja melhor do que elite, ou elite do atraso. Eu conheço bem essa nossa lumpenburguesia, viu? Faço parte dela, César. Sou parte dissidente da lumpenburguesia nacional. Sempre fui. Mas volto a lembrar que as classes dirigentes brasileiras não são apenas essa lumpenburguesia. Nós temos toda uma outra tradição intelectual, política, de atuação internacional, que não é lumpen. É a tradição daqueles que pensam o Brasil como nação independente, e nós vamos continuar fazendo isso até o nosso último respiro. Espero contar com a ajuda de vocês, especialmente com os mais jovens. Aliás, quero dizer que é muito bom que vocês estejam aí, viu? Jovens brasileiros na China, eu, se fosse mais jovem, procuraria ter uma maior ligação com a China, porque, salvo engano, a transição continua e a China e o leste da Ásia serão mais importantes para o Brasil do que já são hoje. Essa é a tendência. Finalmente, o Paulo Castro tem um sentimento muito diferente do meu sobre a situação brasileira. Claro que temos um governo primitivo, genocida, criminoso, classes dominantes deficientes, o Congresso dominado pela bancada BBB, bala, o que é mesmo? Bala, Bíblia e boi. Boi. Bala, Bíblia e boi é uma conjunção muito ruim, mas não concordo que o quadro seja tão negativo. Por quê? 7 de setembro, não tem essa avaliação, não foi nada de espetacular. Foi um movimento forte em algumas cidades, mas o movimento posterior da esquerda, agora no dia 2 de outubro, foi tão ou mais forte que esse, sem contar com os recursos do governo federal para mobilizar as manifestações. E desde o final de maio, a esquerda tem colocado na rua muita gente com um efeito político apreciável.
Sobre o Brasil armado, essa é uma questão importante, porque nós temos um problema que o Paulo aponta, é o seguinte: o Brasil precisa de forças armadas, bem equipadas, bem estruturadas, capazes de defender o território nacional. Mas nós temos um problema político com as atuais forças armadas brasileiras, que se manifestou de maneira escancarada no governo Bolsonaro. São forças armadas que, em grande parte, não sei em que parte, perderam contato com o interesse nacional estratégico. É um tema vastíssimo, mas eu diria o seguinte, que apesar do problema que nós temos com as forças armadas, nós não podemos negligenciar a defesa nacional. Nós temos que tê-la. As forças armadas, vejam bem, as forças armadas brasileiras estão desarmadas no sentido geopolítico, mas elas têm força suficiente para reprimir internamente. Então, é uma ilusão manter o país desarmado para que não haja repressão ditatorial das Forças Armadas num eventual futuro golpe. Não é por aí. E eu não diria também, viu, Paulo, que a mudança, a volta do Brasil com mais força, com plena força aos BRICS, seja uma mudança radical, não. É um mecanismo que existe, nunca foi desmontado, nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro. Foi enfraquecido pela menor participação do Brasil, mas é um mecanismo que existe. Os americanos não gostam? Paciência. Nós somos amigos dos Estados Unidos, não gostamos de muita coisa que eles fazem. Então, eles têm que respeitar que nós vamos manter e aprofundar, dentro do nosso interesse, a ligação com esses 4 outros países que compõem os BRICS. Haverá incômodo americano? Sim, haverá incômodo, porque esse BRICS é um mecanismo de cooperação que inclui dos dois principais rivais estratégicos dos Estados Unidos, a China e a Rússia. A participação do Brasil nesse mecanismo tem que ser muito bem pensada, viu? Não que não tenha sido pensada bem pensada no passado, no período Lula e Dilma. Tem, mas nós temos que aprender com a evolução dos fatos. E eu diria que é muito importante que a mensagem seja dada aos europeus, sobretudo os americanos, que a nossa participação reforçada nos BRICS não é um gesto de hostilidade aos Estados Unidos ou à Europa, e sim é um gesto de promoção dos interesses brasileiros e circunscrito a áreas de cooperação comuns, econômicas principalmente, culturais, que não implicam absorção, adesão do Brasil, como eu disse, a questões graves que opõem a Rússia aos Estados Unidos e a China aos Estados Unidos. Não. O Brasil não vai ser tolinho, né, de se meter a isso, se meter, né, no meio dessas confusões. O Brasil tem os seus interesses, as suas contradições com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, e vai defender os seus interesses privilegiando os mecanismos de cooperação que existem. Se os americanos quiserem mudar de postura, por exemplo, nós vamos abrir os braços. Na verdade, essa articulação diplomático-política, econômica, BRICS, é uma operação muito delicada, viu? Tem que ser conduzida com muita inteligência pelo nosso lado. E nós queremos que os americanos, os europeus saibam, dentro do possível, que não é um movimento anti-Ocidente, é um movimento pró-participantes dos BRICS, que são grandes nações emergentes que não se sentem suficientemente representadas na governança internacional criada no pós-guerra. É isso, fundamentalmente, entende? Então, eu, contrariamente ao meu xará Paulo, estou na expectativa de que a gente possa retomar a nossa atuação internacional com nomes, inclusive, que já tiveram grande participação, estão aí na ativa, o Celso Amorim e vários outros, né, para que o Brasil possa sair dessa escuridão em que começou a entrar no governo Temer e que mergulhou de cabeça no governo Bolsonaro, né? Vocês estão aí, podem até me dizer ou não. Os chineses, que vocês conhecem, devem estar perplexos com a decadência brasileira, porque eles estavam acostumados a se relacionar com o Brasil totalmente diferente. Não esse anão ressentido, mas um país grande, pacífico, aberto às relações internacionais, aberto à cooperação com a China e com outros países emergentes, e também com o Ocidente, entende? E eu queria deixar essa palavra para vocês. Continuem aí na China, trabalhando para representar o Brasil. Vocês podem não ser representantes oficiais do Brasil, mas serão sempre vistos pelos chineses como representantes
do Brasil, com os sintomas do Brasil. Então, carreguem aí nossa bandeira, tenham um pouco de paciência, que janeiro de 23 está chegando, e nós vamos retomar de maneira construtiva as nossas relações internacionais, inclusive com a China. Obrigado. Vamos para a última pergunta da Olivia. O Márcio está com a mão levantada, eu não sei se eu deixei de abaixar. Já foi feita a pergunta ou se tem mais uma pergunta? Eu estou meio Enfim, sem tempo, viu? Vamos Mas eu dar, respondo a última, Olivia. Vamos dar a última pergunta à Olivia. E, bom, a gente espera poder repetir essa conversa aí mais vezes. Vamos sim. Fala, Olivia. Bom, oi, Paulo. Bom dia a todos. Obrigada pela sua presença aqui. Belíssima apresentação, excelentes explicações. Boa noite, pessoal, colegas lá da China. Eu, na verdade, eu ia fazer uma pergunta sobre BRICS, mas acho que você já explorou bem o tema. A gente pode deixar isso para mais tarde. Mas eu queria ainda assim fazer uma provocação, porque o próprio criador do acrônimo BRICS, o Jim O'Neill, ele escreveu um artigo recente numa dessas revistas famosas aí, Foreign Affairs, Project Syndicate, não me lembro agora qual, em que ele criticava justamente o fracasso contínuo do bloco do BRICS, que completa 20 anos, né, esse ano. E então eu queria ainda dentro dessa linha do BRICS, nessa provocação, assim, se você percebe que há uma resistência nessa questão da transição hegemônica, né, para um mundo mais multipolar, que é a proposta da China e que é um pouco, pelo que eu entendi do seu pensamento, como que você vê que o Brasil deveria se posicionar, embora a nossa postura hoje do governo federal jogue muito contra isso, né? E também ver no sentido de que, já que a gente está falando, o tema dessa palestra foi o nome do seu livro, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Entender um pouco aí como que a proposta do livro, como que as ideias que você traz no livro podem contribuir para a gente tentar romper com esse discurso hegemônico. Obrigada. Olivia, o livro é justamente um relato de uma vivência nos BRICS, no FMI, no G20, com vistas ao futuro, para que os brasileiros, inclusive os mais jovens, como você e vários outros que nos ouviram aqui hoje, tenham noção do que é o Brasil ou do que pode ser o Brasil, entende? Então, eu não vejo nenhum problema no Brasil, superada a crise política interna, retomar um papel internacional construtivo, ativo. Não vejo nenhum. Até prevejo que essa atuação, caso, por exemplo, o Lula seja eleito em 22, e tome posse em janeiro de 23, não me surpreenderia em nada que já no primeiro ano o Lula e os seus ministros atuassem de forma completamente diferente e marcassem presença. Eu não tenho dúvida em dizer isso. Essa é uma das áreas em que um eventual governo Lula could hit the ground running, para usar uma expressão dos americanos. Porque o Lula, quer se goste do Lula ou não, eu respeito aqueles que não gostam, o Lula demonstrou, enquanto presidente, uma capacidade de articulação internacional que surpreendeu a todos, inclusive a seus amigos mais próximos. Não é? Uma capacidade de atuação ecumênica, que condiz bem com o que eu estou dizendo aqui sobre os BRICS, entende? Tenho toda a certeza que o Lula e seus ministros adotarão em relação aos BRICS algo semelhante ao que eu disse aqui, porque o que eu disse aqui foi, na realidade, uma transposição para os dias de hoje do que foi a Constituição dos BRICS, que, aliás, não tem 20 anos, não, viu, Olivia? Não, ele começou em 2008. O que tem 20 anos é o acrônimo lançado pelo Jim O'Neill. O Jim O'Neill, de fato, tem feito algumas manifestações bastante negativas. Eu, inclusive, cito no meu livro uma delas, uma afirmação muito negativa do Jim O'Neill sobre o Banco dos BRICS. Ele tem razão, em parte, porque os BRICS se enfraqueceram em razão de coisas como o declínio do Brasil, a partir de 2006, os conflitos crescentes entre China e Índia, que levaram, inclusive, a escaramuças na fronteira de novo no ano passado, né? As dificuldades da Rússia com o Ocidente, que levaram a Rússia a adotar, em relação ao Banco dos BRICS, uma postura pouco construtiva, em alguns aspectos, como eu descrevo também no livro, entende? Agora, o Jim O'Neill não tem razão em ser tão derrotista assim, e dizer que fracassos sucessivos, não. Aí o Jim O'Neill está vestindo o boné de americano, acho que ele é americano. Não.
que há é que, quer se goste ou não, quer os americanos o queiram ou não, o mecanismo continua, apesar das suas dificuldades. Todas as reuniões continuam a ocorrer, o Fundo Monetário dos BRICS está em funcionamento, o Banco dos BRICS, com defeitos também, está em funcionamento. As duas iniciativas, o Fundo Monetário e o Banco dos BRICS, poderiam ter ido muito mais longe, mas avançaram, apesar de tudo. Não acredito que surja uma guerra entre Índia e China, que seria fatal aos BRICS, né? Portanto, com o Brasil, eu não quero puxar a brasa da nossa sardinha, viu, gente? Mas o Brasil, no tempo que nós estávamos lá, era um dos motores, em vários momentos, o motor dos BRICS. E os BRICS se ressentem desse motor estar tão avariado como está. Então, eu não tenho a mesma visão pessimista que o Jim O'Neill, embora reconheça que, sim, o mecanismo decepcionou em vários momentos, em vários aspectos. Bom, são 11h30 da manhã aí no Brasil, você havia avisado, já passou, na verdade, das 11h30, você havia avisado que era o limite do tempo. Eu queria só agradecer muitíssimo pela presença, espero vê-lo novamente nesse espaço, que a gente tenha outras oportunidades aí de se falar com alguma frequência, e vê-lo aqui em Xangai depois de 2023, a pandemia permitindo ou não, mas de volta ao banco, se possível, porque é um processo super importante. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal da AMSUR. Eu não sei se vocês gostariam de terminar aí com a palavra, mas, enfim, um agradecimento a todos. Da nossa parte, também muito grato aos nossos parceiros e também ao Paulo, e muito obrigado a todos, e vamos dar continuidade.